Seguinte, hoje queria falar sobre algo difícil. Difícil. Que é algo muito difícil. O que é algo muito difícil para o senhor, pastor? Difícil. Algo muito difícil para si. Perdoar. Para você, Bela? Perdoar, difícil. Rodolfo, o que é muito difícil para ti? Ainda bem que tu não é, né? Olha, mas eu quero falar de algo que é difícil também. Sabe o quê? A vida. Viver é difícil. Será que é? Será que é? Olha, vamos abrir lá Mateus 7,13, por favor. Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ele, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há os que encontram. Aqui Jesus está, de forma que muito simples e resumida, explicando que o caminho que nos leva para a perdição é fácil. Morrer é fácil. Jesus está dizendo, morrer é muito fácil. Viver é difícil. O caminho que leva para a morte é fácil. O caminho que leva para a vida é difícil. Eu dei essa mensagem outro dia no nosso GC para os nossos adolescentes. E eu contei uma piada. A piada foi tão boa, mas tão boa, né, Débora? Que eu vou contar aqui, tá, pastor? Pode contar uma piada no púlpito? Olha só. O português foi para o Brasil de férias. O Manel foi de férias para o Brasil, passeou. Quando ele voltou, os amigos quis saber, e aí, gostaste? Como é que foi lá no Brasil? Ele disse, os gajos são muito burros. Eles dizem que nós somos os burros. Mas brasileiro é muito burro. Imagina lá que eles começam a construir uma casa em cima da outra, com o objetivo de chegar no céu. Põe lá, Henrique. Põe aqui minha imagem, por favor, minha primeira. Eles ficam construindo casas, uma em cima da outra, com o objetivo de chegar ao céu, mas não conseguem, como é óbvio. E daí, sabe o que eles fazem? Mete uma placa lá na frente escrito. Escrito é difícil. Ai, Jesus, vira para a pessoa que está ao teu lado e fala, é difícil. Então, gente, a verdade é que viver é difícil, morrer é fácil. Tão simples quanto isso. Se eu pegar o caminho fácil da alimentação, eu vou morrer, né? Porque eu vou comer só o que eu gosto, só as coisas que fazem mal é que são boas. Então, o caminho de uma alimentação saudável é difícil. O nosso cérebro, para ajudar ainda mais, ele tenta de todas as formas poupar energia. O nosso cérebro quer evitar o esforço, gente. Quem lembra do carteiro do Chaves? Hoje eu estou cheia de referências brasileiras aqui, mas metade vai entender, metade vai ficar no vácuo. Mas lembra que o Chaves tinha lá o carteiro? Que ele queria o quê? Evitar a fadiga. Ele queria fazer o menos possível, porque o objetivo dele é evitar a fadiga. Então, o nosso cérebro, gente, ele entra na zona de conforto. Ele é uma máquina que trabalha o dia todo, fazendo milhares de conexões por segundo. E esse processo demanda muita energia. Aprender todos os dias demanda muita energia. Então, a gente, na nossa rotina diária, levantar, escovar os dentes, tomar banho, tomar um pequeno almoço, o nosso cérebro inteligentíssimo, ele vai lá, e ele já sabe que você faz aquilo todos os dias. E o que você faz todos os dias, ele entende como uma rotina, ele cria um sistema autônomo, automático, e ele não precisa de demandar energia, de gastar energia, para você fazer o que você faz durante o dia. Para você fazer as suas coisas habituais, sabe? E daí, para ajudar ainda, já que ele já criou um sistema de poupança de energia, que é para você estar dentro da sua rotina, ele vai se habituando à rotina e vai te induzindo cada vez mais a evitar a fadiga, a poupar energia.
Então, ele libera o tal do hormônio. Eu não vou ficar falando sobre fisiologia hoje, não, só esse pedacinho, tá? Ele libera o tal do hormônio da recompensa, da dopamina, que é aquilo quando a gente não faz nada, quando estamos no ócio, quando estamos nas redes sociais, quando estamos deitados ver um filme, a gente está recebendo esse hormônio da recompensa. Eu já trabalhei, agora é minha hora de descansar, agora é o meu tempo, eu mereço esse tempinho para mim. Então, nós vamos querendo essa sensação de recompensa, não é de prazer. Então, é mais difícil eu levantar e fazer uma caminhada, ir para o ginásio, ou é mais difícil eu deitar, assistir a minha Netflix, né? E o nosso cérebro vai sempre escolher a parte mais fácil. Né? Então, da mesma forma que ele entra nesse piloto automático, ele também pode ser estimulado. Então, nós podemos treinar o nosso cérebro para ele ser uma máquina de aprendizado, né? Para fluir a minha inteligência. Toda vez que eu dou uma novidade, toda vez que eu desafio ele, toda vez que eu estimulo ele a um aprendizado, são criadas no meu cérebro novas conexões que vai contribuir para a minha saúde e vai contribuir para a saúde deste meu órgão importante do cérebro, certo? Então, eu parei e pensei, falei, fogo, Deus diz que a vida é difícil, que a gente precisa entrar por esse caminho que é apertado e que exige esforço, mas ele vai lá e nos dá um cérebro preguiçoso, um cérebro que gosta de descansar e de poupar energia. Falei, Jesus, então, mas isso está assim um bocadinho contraditório, né? O Senhor quer que nós nos esforcemos todos os dias e nos dá uma máquina onde a fisiologia dela quer descansar? Por quê? Aí nós lemos lá em Salmos 25:14, que fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A estes ele dará a conhecer a sua aliança. O que é essa intimidade do Senhor? Nesse mês nós estamos falando sobre intimidade no nosso devocional. Então, existem muitas formas de nós buscarmos intimidade com Deus, não é? Mas o que é buscar essa intimidade? O que é buscar o conhecimento por Deus? É buscar a intimidade dele, é buscar o conselho dele, é buscar o segredo dele, é contemplar a obra dele, é a busca incessante por conhecer a Deus. Então, quando a gente busca de forma incessante a revelação de quem Deus é, Deus se revela para nós o que está dentro dele, né? Nesta mesma palavra, ele diz que o que está guardado dentro dele é para ser revelado para nós. Então, que o reino dos céus, ele só é para aquele a quem buscou a revelação, a quem contemplou o plano da criação, para quem entendeu. Então, existe aqui um padrão, não é? Para que ele seja revelado através de nós, primeiro ele precisa ser revelado para nós. E eu preciso buscar esta revelação. Só que daí a tal da preguiça entra aqui, né? A preguiça entra aqui porque buscar este conhecimento demanda energia, demanda tempo, demanda esforço e não é fácil, né? É fácil ler um versículo por dia? É fácil vivermos a vida toda como cristãos que conhecem as histórias básicas da Bíblia, a história de Davi e Golias, a história de Jonas na baleia, a história da mulher do fluxo do sangue. É fácil, são histórias que eu ouço, fica gravado, mas eu consigo ser um cristão de excelência só porque eu sei essas histórias da Bíblia? Eu consigo evangelizar uma nação contando somente essas histórias da Bíblia? Pode me ajudar, né? Há muitas pessoas que conheceram Jesus através destes grandes feitos, ok, mas é suficiente para eu crescer espiritualmente, para eu ser cheia do Espírito, para eu conhecer e prosseguir em conhecimento a Deus, não é? Então, nós precisamos de entender que o caminho da facilidade, o caminho do básico, o caminho é fácil, o caminho da revelação, da busca pelo secreto, é difícil, demanda tempo, demanda entrega, demanda estudo, não é? Assim como no nosso casamento, o caminho do divórcio vai ser sempre o mais fácil. Manter um casamento saudável, manter um casamento duradouro, demanda energia, demanda esforço, é difícil. Proibir os filhos a fazer algo é fácil. Explicar o motivo porque ele precisa de conhecer a Deus, explicar o motivo para ele não fazer algo, é difícil. Dizer, olha, não faz isso porque você vai reprovar de ano. É fácil. Sentar com ele, estudar a lição, ensinar, aprender a matéria, mostrar uma nova perspectiva, é difícil. Dizer, olha, você vai para o inferno, é fácil. Explicar o plano da salvação, o motivo de nós nos abdicarmos das nossas vontades para servirmos a Deus,
é difícil. Então, quem está atrás de uma vida fácil, está atrás do quê? Do caminho para a morte. E daí a gente acaba por pensar que essa dificuldade é sofrimento, é jugo, é doutrina. E na maioria das vezes, em vez de nós buscarmos a revelação sobre a pessoa de quem Jesus é, nós estamos buscando a revelação ou a imposição sobre o jugo, sobre a doutrina, para corrigir o outro, para me desculpar porque eu não venho para a igreja, porque eu não sirvo, porque eu não faço isso. Estamos com preguiça de buscarmos a revelação. E a nossa geração está com este pecado silencioso que é a danada da preguiça. Ai, a preguiça. O senhor já colocou alguém de disciplina por ser preguiçoso? Não? Alguém já viu alguém entrar em disciplina por ser preguiçoso? Já estava ferrada. Estava todo mundo de banco na igreja. Ai, Jesus da glória. Então, a gente pensa que pecado é os pecados que nós falamos, não é? Em voz alta. Mas a preguiça é um pecado silencioso e que ela nos algema, tá? Então, a definição de preguiça é resistência ao esforço e sacrifício. É sempre escolher o mais fácil. Eu até ia, mas... se eu pudesse, se eu tivesse tempo, eu não consigo. Aí tem a frase da geração, que é, eu estou muito cansado. Ó, ó o Rodolfo bocejando. Estou muito cansado. Quem acorda já cansado aqui? Jesus, eu estou muito cansado, né? Bora abrir um GC. Estou muito cansado. Bora se inscrever para ser voluntário. Deus me livre, se eu colocar mais alguma coisa na minha agenda, eu vou morrer. Aí tem um livro que chama A Preguiça, é mesmo o nome do livro, A Preguiça. E dentro de vários capítulos, tem lá um capítulo que diz As Máscaras da Preguiça. E o autor descreve a preguiça assim. A preguiça, um defeito simpático e até inofensivo. Será? Não é bem assim. Quando se considera de onde resulta e o que compromete, desaparece o sorriso cúmplice e compreende-se que, na sua raiz, a preguiça é o málogro do amor. O málogro é o fracasso do amor, o aborto do amor, a perda do amor, ao bem que custa. Desordens, apatias, ativismo, polarizações, omissões, adiamentos, são apenas indícios da ausência de uma virtude. A diligência. A diligência que ele diz aqui que literalmente significa o amor. Então, a disciplina, o ânimo, a vontade de servir o próximo, para ele é uma definição de amor. Vidas diligentes são vidas que se realizam doando ao próximo, fazendo algo em prol do próximo. Esse cansaço. Né? Então, esse livro, ele lá na frente diz assim, porque a gente está sempre dizendo que está cansado. E daí, sempre que o cansaço vier à sua mente, você se pergunta assim, mas eu estou cansado para quê? Por quê, para quê? Aí ele dá, assim, esse exemplo, nada contra os homens que gostam de futebol e que gostam de churrasco. Mas ele deu esse exemplo. Então, ele diz que o pai trabalhou o dia todo e chega extremamente cansado. Ele já chega em casa com os ombros para baixo e ele, estou extremamente cansado. O dia foi muito difícil. E ele joga as coisas e deita no sofá e diz para o filho, traz lá uma água fresca para o pai, traz lá um refrigerante. Alcança aqui o comando para mim que eu vou ver aqui alguma coisa para me distrair. Não me peçam nada, que eu estou extremamente cansada. Amanhã eu troco a lâmpada, amanhã eu faço o que você me pediu. E, de repente, ele recebe uma notificação no telemóvel. Né, vamos dizer que o Danilo chegou extremamente cansado e o Jacó manda uma mensagem assim, Danilo, anda aqui em casa que eu estou queimando uma carninha. Na hora. Tô sabendo. Normalmente é o Danilo que convida para carninha, né? Não é bem. Aí o Danilo, que estava morto, né? De cansado, levanta logo e diz, vamos aí comer essa carninha, se quiser bater uma bolinha, a gente também já pode bater uma bolinha. Então a pergunta é, mas tu não estava cansado? Então tu está cansado para quê? Não é? Esta é a pergunta. Eu estou cansado para quê? Porque o nosso cansaço é seletivo. Então, eu estou cansado para ler a Bíblia, certo? Mas eu não estou cansado para ficar 2 horas acordado vendo um filme ou episódios de uma série, né? Porque eu estou cansado para aquilo que me incomoda, para aquilo que não me dá dopamina,
cansado para buscar e desenvolver as minhas virtudes, cansado de esforçar-se para o que é melhor, cansado de ouvir as queixas do meu colega e falar da solução para ele, que é Jesus Cristo, cansado do meu casamento, cansado para ouvir minha mulher, cansado para ouvir meu marido, e a gente vai ficando cansado para crescer naquilo que Deus tem para nós. Aí passa mais uma reunião, passa mais um estudo bíblico, passa mais uma conferência, e a gente continua no mesmo lugar, porque nós estamos cansados, porque nós não queremos levantar e assumir a responsabilidade que é viver. Por quê? Porque viver é difícil. Por que Caim matou Abel? Por quê? Meus adolescentes tudo falou que era por causa da inveja. Ah, Débora tá... Isso mesmo, pela preguiça. Mas não foi por inveja? Vamos lá, Gênesis 4. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para sua oferta. Mas Caim, e para sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão e o matou. Abel matou Caim por pura preguiça. Deus está aqui dizendo para Caim, olha aqui, Caim, se tu abrir mão dessa tua preguiça e parar de chegar para mim com essas ofertas qualquer, tu acha mesmo que eu não vou me alegrar de ti, não vou aceitar a tua oferta? Olha a diferença da atitude, olha a diferença da oferta do teu irmão. Abel se preocupou, ele se programou para escolher a melhor parte. Caim escolheu o mais fácil, o mais prático, o mais rápido, que estava à mão de semear. Então, Deus está dizendo para nós que o caminho para o pecado é dominar uma vida que se chama mediocridade. A preguiça nos leva à mediocridade. Enquanto os preguiçosos perguntam na sua cabeça, né? O que é mais fácil? Nós, os filhos de Deus, precisamos perguntar, onde está a excelência? Como ser perfeito como nosso Pai que está no céu é perfeito? Nós precisamos nos comprometer e abrir mão do caminho fácil, da mediocridade. Precisamos nos comprometer, senão é só mais um GC, senão é só mais uma reunião, senão é só mais uma música, senão mas é só mais uma oração. O preguiçoso é aquele que não tem um ideal de perfeição, mas de facilidade. A preguiça, ela nos faz parar e é o caminho para a morte. Aí tu está pensando, mas eu não sou preguiçoso, eu trabalho muito, eu sirvo em muitas áreas na igreja. Eu nunca digo não ao que pedem. Nesse mesmo livro fala que preguiça nem sempre é não fazer nada. Preguiça é escolher fazer o mais fácil. É fazer o básico. É fazer o que eu posso. O que eu posso. O suficiente. Tá bom, é o suficiente. Imagina que você vai ser operado. Aí você diz assim para o médico, doutor, vê lá, hein? Vê lá, hein? Dá o teu melhor. E ele diz assim, vou fazer o possível. Vou fazer o possível. Não é isso que nós queremos ouvir? Não. E assim é na nossa vida. Nós trabalhamos, a paz, vocês olham para os pais trabalham 12, 15, 18 horas, e mesmo assim, Deus olha e vê um pai preguiçoso, sabe por quê? Porque às vezes o trabalho é a parte mais fácil do seu dia. A parte difícil é chegar em casa e discipular o teu filho, é fazer o dever da escola, é olhar para sua mulher e ter aquela conversa sincera com ela, né? Será que o meu trabalho, fazer uma pergunta, não se tornou uma fuga para eu não precisar de lidar com as coisas que eu preciso de lidar? Né? Então, quando você sentar para ter essa conversa sincera com a tua esposa, quando você vai sentar com o teu filho para ver as notas dele, para entender o motivo da rebeldia, para entender o motivo do desânimo, para entender o motivo da preguiça dele, quando é que você vai se dedicar para que o seu filho se dedique também? Né? Se é mais fácil ele tirar notas negativas e você disser, se tirar nota negativa, vai apanhar.
Então, o Senhor, ele vai falando com isso, né, sobre servir na nossa igreja, sobre ser voluntário, sobre evangelizarmos, sobre jejum, sobre oração, sobre tanta coisa que a gente acha que nós não temos tempo, quando, na verdade, nós temos preguiça, quando, na verdade, a preguiça nos dominou e a gente está escolhendo todos os dias o caminho mais fácil. E o nosso grande inimigo é o tá bom. E o tá bom é a mediocridade. Como é que tu é como aluno? Só preciso de 2 pontos para passar. Fogo. Estou brigando com meus adolescentes toda semana. Toma vergonha na cara de vocês. Toma vergonha na cara de vocês. Nota suficiente não é coisa de cristão. Ser excelente é coisa de cristão. Ser o melhor aluno da sala é coisa de cristão. Ser aluno do mês é coisa de cristão. E eu pergunto para você, como é que você é como marido? Eu sou um bom marido. É um bom marido comparado a quem? Comparado ao seu colega de trabalho que bate na mulher, que gasta o dinheiro em jogos e em bebida? Ganda régua. Ganda régua, né? Tipo, o Rodolfo fala que ele é lindo, mas comparado a quem? Não é? Grande, comparado a George Clooney, Mara. Com quem que eu estou me comparando para achar que eu estou muito bem? Certo? Porque olhar para quem está pior do que nós e dizer eu estou ótimo, é fácil, é medíocre. Agora, como eu sou como pai? Bom comparado a quem? Ao nosso pai que está no céu? Que é justo? Que é amor? Que é fiel? Eu sou uma boa esposa. Comparado a quem? Eu sou boa esposa. Minha casa é impecável. Eu faço uma boa comida. A fulana é porca, a fulana é preguiçosa. Mas você vai se comparar com essa pessoa? Ou você vai se comparar com a noiva de Cristo, não é? Que é submissa? Que é a parte difícil? O que é difícil, né? Submissão é difícil. Então, eu sou bom ou eu estou bem comparado a quem? Eu sou boa nora comparada a quem? Sou boa filha comparada a quem? Eu sou um bom membro da minha igreja, mas eu estou me comparando a quem? Ao meu irmão que não serve? Ou estou me comparando a quem está aqui todos os dias? Envolvido em todas as atividades da igreja. Mateus 5,48 diz: portanto, sejam perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Aqui Jesus está dizendo, sempre que perguntarem para vocês, tá bom? A gente precisa se comparar a quem? Ao nosso Pai que está no céu. Ele é a nossa régua. Ele é o nosso modelo perfeito. Amém? Então, quando eu olho para esse texto, né, e eu até comentei com os meninos, eu disse assim, meu Deus do céu, né, tipo, Deus sabe que a gente nunca vai ser perfeito, por que Ele fica mandando a gente ser perfeito? Né? Como é que Deus pode olhar para a gente e cobrar perfeição da gente, Ele sabendo que nós nunca vamos ser perfeitos? Aí, lendo, né, de novo Mateus 7, é entender que esta é a única forma de nós estarmos vivos. Porque quando eu digo que eu estou bom, eu estou caminhando para trás, eu estou regredindo, eu estou caminhando para a morte. Estar vivo é nunca estar satisfeito com o meu estado atual. Sabendo que há mais de Deus para a minha vida, que Deus quer me transformar, que Deus quer me santificar mais, que Deus quer me fazer uma filha melhor, que Deus quer me fazer uma serva melhor, uma esposa melhor, uma líder melhor, uma amiga melhor, uma profissional melhor, uma cristã melhor. Quando alguém diz, olha o tamanho do meu ministério, tu diz, ok, mas como é que estão teus filhos? Olha quanto dinheiro eu ganhei. Ok, mas como é que está o teu casamento? Aí o outro diz, olha, eu oro muito e eu jejuo muito. Ok, mas como é que está a tua saúde? Como é que está a tua insulina? Como é que está o teu colesterol? Olha, meu corpo está em dia, estou cheio de massa magra. Ok, mas como é que está o teu tempo de oração e o teu tempo de devocional? Ou seja, a gente chega à conclusão de que nada nunca está bom. Porque nunca está bom. Isso significa estar vivo, então a gente tem que ficar aqui nesse malabarismo. Porque quando eu estou cuidando da saúde, eu esqueço do meu trabalho. De repente eu tenho que me voltar a atenção para o meu trabalho e eu esqueço dos meus filhos. Aí eu tenho que voltar para recuperar os meus filhos e eu esqueço de servir da igreja. E a vida é esse malabarismo. Você tem que ficar o tempo todo limando as arestas e lapidando partes da sua vida. Porque nenhuma delas vai estar bom o suficiente para você pousar e dizer, pronto. Atingir aqui o ápice da perfeição, agora eu vou cuidar só dessa área. Não tem como, a Bíblia está dizendo que é o esforço diário, é o tal do leão por dia que todo mundo tem que matar o seu. Isso se chama estar vivo, isso se chama porta estreita. Viver é difícil. O Cortella, um filósofo famoso, conceituado no Brasil, quem que conhece o Cortella?
Ele descobriu o segredo da vida. Ele falou chamou o filho dele quando o filho dele tinha uns 10, 12 anos. E falou o quê para o filho dele? Olha, vou contar para você qual que é o segredo da vida. Sabe qual é? A vaca não dá leite. Vaca não dá leite, tu vai ter que tirar. Certo? Tu vai ter que pegar o baldinho, calçar as galochas, se meter na lama, se meter no esterco, amarrar as patas da vaca e começar a ordenhar a vaca. E mesmo assim, ela vai ter os bichos que vão te picar, vai ter o cheiro ruim, ela vai fugir, ela vai fazer xixi, vai fazer cocô dentro do balde, você vai ter que começar tudo de novo, a tua mão vai doer. E é assim. Então, essa foi a mentira que contaram para nós. Que a vida é fácil, que a vaca dá leite. Mas ela não dá. A gente pode ficar o dia todo, o ano inteiro do lado de uma vaca, que se tu não tirar, ela não te dá. Porque viver é difícil. E como é que a gente vence a preguiça? Tem duas formas de vencermos a preguiça. Pela ótica do mundo. Qual que é a ótica do mundo? Mateus 27, 39. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Então, qual que é a ótica do mundo? Salve-se a si mesmo. Pensa em você. Ai, porque a vida foi feita para ser aproveitada. Ai, porque o que importa é ser feliz. Ai, porque você merece. A nossa frase do século é: porque eu mereço. Eu vou fazer só o necessário. Eu vou ser o carteiro do Chaves, evitar a fadiga. Então, quando surgem os problemas à nossa frente, a perspectiva é de que estão atrapalhando a nossa vida. É mais uma reunião na igreja, é mais um evento, é mais uma pessoa com problema para eu orar. Ai, é mais a minha mulher me reclamando disso. Ai, é mais o meu marido reclamando disso. Ai, é mais uma doença que apareceu na vida. Está todo mundo atrapalhando o meu ócio. Está todo mundo atrapalhando o meu momento da dopamina. Apareceu uma doença, apareceu uma dificuldade, apareceu um problema. Estão te impedindo de viver, quando é o contrário. Estão te estimulando, incentivando a viver. Está dizendo: se mexe-te, movimenta-te, faz alguma coisa, reage. Essa é a ótica do mundo. Aproveita a vida, você merece. A ótica que a Bíblia nos mostra é a afirmação do que é ser filho de Deus. A missão do Filho de Deus foi a cruz. A missão do Filho de Deus foi sofrer por amor a um propósito. E Jesus nos convida a participar desse sofrimento e servir o outro de alguma forma. A vida é uma missão. Diga: a vida é uma missão. É uma missão bonita? A vida é bela? É. Quem lembra do filme A Vida é Bela? A letra é bela. Mas a vida era bela naquele filme? Gente, era tudo menos bela. A vida é difícil. A vida é grande, não é uma batalha só que a gente vence, não é uma empreitada de um mês, de um ano, não é uma obra, não. Ela é interminável. É todos os dias, é diariamente. É como o filme do Missão Impossível, ele fez só um. Já vai no Missão Impossível 1349. É uma missão atrás da outra. Missão, 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 missão. Então, a cruz nos ensina que a seguir Cristo não é sobre facilidades, é sobre obediência. É sobre o eis-me aqui que o pastor falou sexta-feira. É sobre eis-me aqui, envia-me a mim, lá em Isaías 6:8. Só tem um motivo para Deus nos ter salvos, gente. É para salvarmos os outros. Nós estamos aqui não é para aproveitar a vida, não. Lá em Mateus 16, 25, 26 diz: se tentar se apegar à sua vida, você perderá a sua vida. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, vocês vão encontrá-la. Que vantagem há em ganhar o mundo todo e perdermos a nossa vida? Tu quer achar a tua vida? Quer aproveitar a sua vida? Entrega ela para o serviço. Entrega ela para o serviço. Será que nós somos os adotados que não adotam? Será que nós somos os amados que não amam? Envia-nos. Envia-nos. Existe um outro livro que eu li essa semana que diz O Caminho Menos Percorrido. E ali esse autor ele tem uma perspectiva diferente, né? Diferente do que é o amor. Ele diz que o amor é a vontade de se desenvolver para possibilitar o crescimento e o suporte das outras pessoas.
Estar disposto a crescer intelectualmente e espiritualmente para ajudar o outro também a crescer espiritualmente. A se desenvolver. Se para ajudar o meu filho eu preciso de ir para a terapia para entender o que eu estou passando para ele, o que ele está transmitindo para os outros, então eu tenho que estar disposto a ir. Se para eu me desenvolver eu tenho que tratar traumas do meu passado, para eu entender os irmãos da minha igreja e não julgar eles, então eu vou me desenvolver. Porque quando você se desenvolve, quando você resolve as suas questões, você também ajuda o outro a crescer, você dá suporte para o outro. A gente precisa passar pela dor do sofrimento para poder ajudar o outro. Jesus, ele estava orando lá em João 17 e ele diz: Pai, santifica-me para que eles sejam santos. Cresça, se desenvolva. Quando você cresce, você é suporte para os que estão à sua volta. Quando você cresce, você é suporte para que os seus líderes também cresçam. Quando você se desenvolve, você é suporte para que a sua igreja se desenvolva também. Vai atrás do que é difícil. Você pode ficar em pé, por favor? Viver é difícil. E eu queria que hoje nós fechássemos os nossos olhos e fizéssemos essa análise. Senhor, será que eu estou vivendo facilidades? Será que a minha vida está fácil? Será que eu estou buscando o básico? Onde eu preciso crescer, onde eu preciso me desenvolver, onde eu preciso melhorar para que eu ajude as pessoas à minha volta a melhorar? Eu queria que nós cantássemos aquela Vou ao teu encontro, o clama, ou o início, vou ao teu encontro. E que você fechasse os seus olhos agora e dissesse: Senhor, eu estou indo ao teu encontro. Eu estou deixando a preguiça, eu estou me levantando e eu vou me esforçar para todos os dias sair da mediocridade, entregar o meu melhor. Crescer pelos meus filhos, crescer pela minha família, crescer pelos meus colegas de trabalho, crescer pela minha igreja, crescer pela tua obra. Eu quero crescer, eu quero fazer a diferença, eu quero impactar o lugar onde eu estou. Amém? Senhor Deus, nós nos colocamos, ó Pai, na tua presença, Senhor Jesus. Ó Pai, nós queremos tirar de nós tudo aquilo, Senhor Jesus, que está nos levando para o caminho fácil, para o caminho espaçoso, Senhor Jesus. Nós queremos tirar de nós toda a comodidade, ó Pai. Nós queremos tirar de nós tudo aquilo que nos afasta de entendermos e de contemplarmos o plano da criação, e que nos impede que o Senhor seja revelado a nós, ó Pai. Neste momento, ó Pai, nós queremos ter um coração dizendo: eis-me aqui. Eis-me aqui. O que me pedires, eis-me aqui. Onde precisar, envia-me a mim. Eu serei o caminho que conduz a ti. Eu vou fazer o que é difícil. Eu vou fazer mais do que é possível. Eu quero sair da mediocridade. Eu quero entregar o meu melhor. E essa vai ser a minha oração todos os dias da minha vida. E nós vamos cantar: vou ao teu encontro. De ti eu não me posso esconder. E eu quero clamar pelo teu nome todos os dias, para que o teu Espírito Santo esteja do meu lado, me ajudando a vencer todas as batalhas, a vencer o caminho difícil. Eu quero me esforçar. Eu quero desenvolver conexões neurais aqui no meu cérebro. Eu quero ter saúde para ver o meu filho crescer, mas ele crescer em graça, em conhecimento e em sabedoria. Eu rejeito a mediocridade. Eu repreendo a mediocridade. Eu não quero, quando o meu colega vier desabafar comigo, eu não ter a palavra de mansidão, a palavra do consolo, para curar as suas feridas, para curar o seu trauma, para curar o sentimento que ele me apresentou. Eu não quero dizer: pois é difícil, eu vou orar por você. Eu quero lhe apresentar o caminho difícil para ele viver, o caminho difícil para ele se mexer e se desenvolver pessoalmente também. Eu quero fazer parte de quem entra pela porta estreita. Amém?